ProUni para quem quer passar em medicina. Neste vídeo eu vou detalhar os pontos mais importantes desse edital e o que a gente pode fazer para aumentar a sua chance de aprovação em medicina pelo ProUni 2024. Então, quando a gente pensa no ProUni, o que acontece? No SISU, a gente tem a seleção para as universidades públicas e no ProUni a gente tem bolsas de 100% ou 50% para as universidades particulares. E aí tem um ponto importante quando a gente compara ProUni e SISU e FIES, que é o seguinte. Então, o SISU é universidades públicas, o ProUni é bolsa, você não tem que pagar tudo depois, e o FIES você já fica com uma dívida, né, para um financiamento, para pagar aquilo depois. Inclusive, existe a opção de ter a bolsa parcial, 50% pelo ProUni, e os outros 50% serem financiados pelo FIES. Então, assim, é uma opção melhor do que ser 100% financiado pelo FIES. E aí, aqui eu coloquei a página do ProUni. Aqui tem alguns pontos importantes, eu vou deixar até alguns links aqui na descrição. Eu recomendo que você veja esse vídeo até o final, porque tem algumas pegadinhas que muitas pessoas caem. E aqui fica claro que o público é estudante sem diploma de nível superior. No edital não fala sobre essa questão de nível superior, mas em toda a comunicação do governo está claro que o ProUni é para quem não tem outro nível superior, para quem não tem diploma e tudo mais. E tem uma parte aqui que eu acho muito importante, que é ver e baixar a documentação. Então, até para entrar na lista de espera do ProUni, diferente do SISU, você já tem que enviar a documentação. E aí, esse é um dos motivos que a lista roda tanto. E aí, um ponto importante é o seguinte, né? Que eu falei do SISU, ProUni e FIES, e eu vou analisar algumas coisas do edital. Então, de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, a gente tem algumas parciais. Então, as parciais são sempre sempre à meia-noite. E ali na parcial você vai ver a sua posição em relação ao número de vagas. Você pode utilizar o Enem 2022 ou 2023, diferente do SISU. E aí o sistema já vai puxar de forma automática o que você tem maior média. Aqui as universidades que estão oferecendo vagas, bolsa integral e bolsa parcial. A gente vê que tem muito mais bolsa integral, é uma tendência do governo mesmo. Na coletiva de imprensa, o ministro até falou que as bolsas parciais elas acabam gerando muita inadimplência. E aí a gente vê aqui, né? Ó, então a média é de 8 a 15 mil aqui, né? Eu acho que a média seria 10 a 12 mil reais a mensalidade. A pessoa que tem a bolsa integral não tem que pagar nada. E a gente tem algumas modalidades: ampla concorrência, PPI e PCD. Lembrando que a ampla concorrência do ProUni é diferente da ampla concorrência do SISU. Na ampla concorrência do ProUni, quem estudou escola pública vai estar ali. E na ampla concorrência do SISU, não. Tem a modalidade de cota de escola pública. E aí, aqui é um dos pontos importantes para você ver. Ah, na minha região, quais universidades que tem? Ou eu vou para o Brasil inteiro, deixa eu pesquisar a universidade, deixa eu pesquisar, né, no MEC, por exemplo, qual que é a nota, deixa eu conversar com alunos, né, que já participaram. Tem um ponto importante que algumas pessoas colocam, que o número de vagas que está no site do SISU é diferente do que a universidade divulga. Então, é comum ter essa divergência. E aqui, inclusive, tem uma no site do SISU que falou que era R$ 1.600. A gente pôs um asterisco e falou, eu acho que tá errado, né? E aqui, por exemplo, olha, no Sudeste, algumas excelentes universidades, EMESCAM, em Vitória, Faculdade de Ciências Médicas, em Belo Horizonte, a FAME, em Barbacena, muito boa, a PUC, também muito boa e tem vários lugares. A mais cara que eu vi foi essa aqui, olha, a Unigran Rio, que foi R$ 15.217. As outras variam aí entre 8 a 12 mil, a maioria 10, 12 mil reais de mensalidade. Aqui da região centro-oeste, o número de vagas também. Da região sul, inclusive, por exemplo, essa faculdade de Pequeno Príncipe, ela é muito referência também no Brasil inteiro, principalmente na área de pediatria. Então, dá uma olhada aí no que faz sentido para você. Tem aqui o CPEL também, que é a Universidade Católica de Pelotas, também é muito referência. Então, a gente tem excelentes universidades. E o que eu vejo? Que o grupo mais prejudicado pela nova lei de cotas foi o grupo que saiu do critério de renda, que tinha, então, entre um salário mínimo per capita e um salário mínimo e meio per capita. E o ProUni não atualizou isso. Então, o ProUni, ele continua sendo o critério um salário mínimo e meio per capita para as bolsas 100% e até 3 salários mínimos per capita para as bolsas 50%. Então, para quem saiu daquele critério e estudou no ensino médio na escola pública, o ProUni é uma excelente oportunidade e a gente aproveitar que não teve essa atualização. Claro, a gente sempre se quer uma mudança, tem algumas pessoas que são beneficiadas, outras são prejudicadas. Então, nesse caso, quem foi prejudicado foi quem saiu do critério de renda, que antes se enquadrava.
Tá? Aí quem foi beneficiado? Quem continuou ali no critério de renda, que aí teve um menor número de pessoas concorrendo. E aí a gente vê o seguinte: quem pode participar? Quem não tem ensino superior, embora isso não fale no edital, está claro lá na página, que estudou em escola pública ou que estudou uma parte do ensino médio em escola pública e uma parte como bolsista integral, quem estudou em escola particular também, a pessoa com deficiência, só que tem um ponto importante. Aqui eu estou falando para medicina. Quando a gente vê os aprovados em medicina, a gente vê que a grande maioria estava nesse critério aqui de escola pública. Quer dizer que não tem jeito quem não estudou em escola pública? Não. Quer dizer que eu nunca vi, mas eu quero que você tente, seu papel é tentar acompanhar, ser aprovado e vir esfregar na minha cara. Fala, Sassana, você estava errada, olha só, agora você viu. Esse print aqui era de uma aluna, eu falei, me manda esse print sem ser cortado? Ela falou, não tem. Eu falei, me manda o PDF, o link, mas não tinha e eles tiraram da página. Isso aqui foi da Faculdade de Ciências Médicas, né, do ano anterior. Olha só que interessante, a gente tem aprovados aqui, olha, na ampla concorrência, com 735, 736, 738. E aí, no site do ProUni, ele tem as notas de corte, mas eles têm a nota de corte da primeira chamada. E eu não gosto, porque aquilo não reflete. Você tem duas chamadas no ProUni, que eu vou mostrar, tem a lista de espera que roda muito, e às vezes a pessoa ela vê aquilo lá e ela desanima. E olha que interessante, todos esses aprovados aqui foram no critério 2, tá vendo? Olha, de medicina. Que é o critério de quê? De quem estudou integralmente em escola pública. Aí aqui como que aparece? Esse aqui é um print de uma aluna, Marcela. O ProUni tem duas chamadas. Então a pessoa já tem lá a chamada 1 e tem a chamada 2. E na chamada 2, muita gente é aprovado, porque olha só, na primeira chamada, a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que é super referência, tinha 45 bolsas. Na segunda chamada, tinham 31, porque muita gente que passa ali no ProUni também passou pelo SISU. Então, a lista roda muito, porque tem que entregar a documentação quando você manifesta o interesse na lista. Então, muita gente com notas mais baixas do que o que está lá no site é aprovado. E essa minha aluna, por exemplo, ela passou na segunda chamada. E aí tem um ponto interessante, olha só, todas as pessoas que não passaram na primeira chamada e essas aqui de verdinho passaram na segunda. Por que que essas aqui não passaram na segunda chamada? Talvez elas tenham passado na primeira opção. Então, o que que acontece? No ProUni, assim como no SISU, você coloca primeira e segunda opção. No ProUni, diferente do SISU, tem uma primeira e uma segunda chamada. Já tem. Aí depois que a lista de espera. Mas olha só que interessante. Se você passou na sua primeira opção, na primeira chamada, excelente, beleza. Você já saiu ali do ProUni, você já conseguiu. Mas se você tem sua primeira e sua segunda opção, na primeira chamada, você passou na segunda opção. Ainda assim, você concorre na sua primeira opção na segunda chamada. Foi o que aconteceu com a Marcela. Então, o que que a gente faz? Isso é muito diferente do SISU. Para o ProUni, é vantajoso você colocar como primeira opção aquela que você mais quer e a segunda aquela que você está passando. Porque se você passar na primeira chamada da segunda opção, você ainda concorre na segunda chamada e muita gente passa na segunda chamada. Muita gente passa na lista também. Aí aqui, olha só. Aqui eu quero mostrar a lista de espera. Ela também tem aquele critério de prioridade. Então, lista de espera, que também é das ciências médicas, olha só. A primeira pessoa tirou 754, a segunda, 753. Beleza, né? Algumas aqui vão ser chamadas. Aí, se a gente for avançando na lista de espera, a gente chega lá no lugar 277, na posição, que eu nem sei falar, duzentésimo, sei lá, 277, que é Stephanie. Não, o Emanuel, 278. Emanuel Messias, que tirou 456. Para participar do ProUni, o mínimo é 450. Você sabe por que você não falou isso? Porque a gente não está falando aqui de medicina? Embora seja o mínimo, eu nunca vi alguém passar com 450, 460 e por aí vai. Mas se a lista de espera chegasse até aqui, olha só que interessante. O Emanuel tem preferência. Ele vai ser chamado antes da Ana Luísa, que está no critério 3. Ou seja, ele estudou uma parte do ensino médio em escola pública e uma parte em escola particular como bolsista. Ela tirou 751, a nota dela é bem mais alta que a do Emanuel. Mas ela só vai ser chamada se acabar todo mundo que está na lista de espera do critério 2. Por isso que nota de corte do ProUni é meio complicado. Primeiro, porque só mostra a chamada, a primeira chamada, e segundo, porque quando a gente olha a lista, tem essa questão da prioridade. Então, não é nota de corte. Se a gente falar que a nota de corte foi 740, beleza, a Ana Luísa mesmo você não ia passar. Por quê? Porque ela tá no critério 3.
Então, aqui o que a gente tem que para participar? Na bolsa integral, até um salário mínimo e meio, e parcial até 3 salários mínimos. Já fiz as contas para você. Então, bolsa integral até 2.118 per capita. Ah, Sassá, então olha só. O meu pai ganha 10 mil reais, somos 5 pessoas na família. Meu pai, minha mãe, né, somos 3 filhos. Então, pega 10 mil reais e divide por 5, dá menos de 2 mil reais. Poxa, eu tenho direito. Ah, Sassá, meu pai ganha 12 mil reais, nós somos 4 pessoas da família. Aí você vai fazer a mesma coisa. Ah, deu menos 4.232. Ah, então a gente tem direito eu tenho direito a uma bolsa parcial. Como que eu envio a documentação? Como que eu sei sobre a documentação? Vai lá na página do SISU que tem tudo direitinho. E um ponto importante que eu falo com os meus alunos. Ó, o que é para você é para você. Não tenta burlar, porque a sua aprovação ela vale muito, mas ela não vale abrir mão da sua integridade. Então veja se enquadra, você usa o seu direito, se não se enquadra, continue estudando que sua hora vai chegar, tá? E vai chegar do jeito certo. Então, é um ponto importante. E aí a gente vai ter bolsa para ampla concorrência, para PCD e para indígenas pardos ou pretos, que a gente chama de PPI. E aí, em cada uma dessas categorias, tem aqueles critérios de prioridade: 2, 3, 4 e 5. E o Sassá, ele é específico para professor, para alguns cursos específicos que não seria para medicina. Aí a gente tem duas chamadas, 6 de fevereiro e 27 de fevereiro. Aí você vai escolher a primeira opção e a segunda. Lembra que se você passar na primeira chamada, na segunda opção, você continua concorrendo na primeira opção, na segunda chamada. Então a gente recomenda na primeira colocar aquele curso que você mais quer e a segunda, o que você está passando. Não se assuste, tá? Com as parciais, olha, tá 85 de 41 bolsas. É comum mandar muito a lista de espera. Você vai escolher a lista de espera de acordo com sua posição e a quantidade de vagas. E aqui os critérios, olha, aqui professor, mas que não vale para medicina, vale só para outros cursos. Depois que cursou, né, parte escola pública e parte como bolsista, e tem os outros. Saltou no critério 6, que eu estudei em instituição privada, todo o ensino médio. Beleza, eu posso participar? Pode. Eu tenho muita chance? Olha, eu nunca vi aprovação no nível 6. Mas quer dizer que por causa disso você não deve participar? Não. Vai lá, participa que eu quero ver. Eu quero ver. Quero mesmo. Tá? Mas quem tem mais chance? Quem estudou ensino médio em escola pública. A lista de espera ela tem um ponto importante, que a pessoa tem que entregar a documentação já. Então, isso é uma coisa que faz limpar muito a lista de espera. E aqui aonde no site, eu vou deixar a descrição, você procurar as notas de corte, mas eu não gosto, porque tá a primeira chamada. E aí, às vezes, a pessoa vai desanimar, e assim, tem muita coisa para acontecer ainda. Então, você vai entrar no site do ProUni, vai ver sobre a renda, ver sobre a documentação, colocar a primeira e a segunda opção, e vai acompanhar a parcial, e depois me dê notícias da sua aprovação. Então, espero que tenha clareado, é uma excelente oportunidade, veja se você se enquadra, e um beijo!